13, de volta com o Estúdio CBN desta terça e olha, estamos a poucos dias do fim do prazo para a declaração do imposto de renda. O prazo termina aí na sexta-feira, dia 31 de maio e mesmo pertinho aí do final do prazo, aqui na região a gente tem ainda muitas pessoas com a declaração em atraso, viu, que não fizeram aí a declaração, que não separaram documentos ainda e podem não conseguir fazer então a declaração do IR a tempo. Sobre isso a gente conversa agora com o Richard Domingos, ele que é consultor contábil, vai conversar com a gente então para tirar as dúvidas para quem deixou para a última hora. Oi Richard, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, Tayla, boa tarde, Marcos, e a toda a audiência da CBN. Bom, Richard, aqui em Campinas, 73% dos contribuintes já entregaram a declaração, ou seja, 27% estão ainda em atraso, número alto. E aí, como não perder esse prazo para quem não separou ainda toda a documentação? Não pode dormir no ponto, não. Vamos aproveitar Certo. esse feriadão aí para conseguir entregar essas declarações de imposto de renda o mais rápido possível. A dica aí é procurar os documentos o mais rápido possível, antes até do feriado, porque se precisar entrar em contato com alguma empresa para obter algum tipo de informação, o contribuinte ainda tem esses 2 dias úteis aí para fazer esse contato. Não deixar para o último dia, não. Ô Richard, uma possibilidade é entregar a declaração incompleta ou isso pode dar problema para o contribuinte? Olha, Marco, em último caso, aquele contribuinte que de fato não conseguiu ter a precisão de algum documento, de alguma informação, o ideal é que ele simule o preenchimento da declaração do imposto de renda com aquela informação faltante, ainda que seja uma informação próxima da realidade, para ele escolher o formulário correto para entregar a declaração de imposto de renda, né? E entregar a declaração de imposto de renda na sequência, ele vai evitar dessa forma uma multa que pode chegar até 20% do imposto devido, né, por falta dessa entrega desse documento para a Receita Federal, né? E tão logo ele obtém essa informação, ele faça uma declaração retificadora, né? Qualquer contribuinte pode retificar a sua declaração de imposto de renda pelos próximos 5 anos, desde que não tenha sido instaurado um procedimento de malha fina ou até de fiscalização. E essa declaração retificadora aí ela pode ser depois do prazo? Pode sim, né? A partir do dia 2, a Receita Federal geralmente libera o sistema para que as declarações que foram entregues possam ser retificadas via online ou via programa gerador da declaração de imposto de renda, dependendo do qual dispositivo o contribuinte quiser fazer esse procedimento. Richard, o que é essencial nesse momento que seja declarado, né? Você até falou da possibilidade de entregar de forma incompleta para não perder o prazo, depois retificar, mas para quem quer tentar ainda separar toda a documentação antes do feriado prolongado, o que é essencial, que deve ser declarado, que não pode faltar de jeito nenhum aí para evitar um problema maior? Olha, eu vou dar uma dica aqui. Primeira coisa, o contribuinte ele pode ter acesso à base de dados da Receita Federal e baixar a declaração pré-preenchida, né? Essa declaração pré-preenchida, ela já vem com uma série de informações que a Receita Federal as possui, porque diversas fontes pagadoras de rendimento e outras fontes alimentam o sistema da Receita Federal por meio das obrigações acessórias entregues, né? Então, a Receita disponibiliza essas informações para o contribuinte para que ele inicie o preenchimento da sua declaração de imposto de renda já com essas informações. Importante citar aqui que essas informações elas devem ser conferidas pelo contribuinte, porque tem muitos casos que a Receita Federal ainda não processou determinadas obrigações acessórias e ainda não consta na base de dados da Receita informações referente por exemplo, a reembolso de despesas médicas, por exemplo, feitas através de planos de saúde. Então, é importante que o contribuinte faça a sua declaração, inicie sua declaração pela declaração pré-preenchida e, a partir deste documento, ele vai ter todas as informações prestadas para a Receita e ele pode, eventualmente, requerer ou buscar esses documentos que estejam faltando para ele preencher os demais campos da declaração. Tá certo, dicas valiosas então para você contribuinte que nos ouve, deixou para a última hora aqui na região de Campinas, 73% já entregaram, 27% ainda não, e na região toda são esperadas aí mais de 1 milhão de declarações até agora, 23% do total aí que é esperado ainda não declararam últimos dias para que isso aconteça. Agradeço ao Richard Domingos, ele que é consultor contábil, conversou com a gente. Muito obrigada, viu, Richard? E ótima tarde para você. Obrigado a todos, obrigado, Tayla, Marco, pela oportunidade. Um abraço. Obrigado, um abraço. Um abraço. Intervalo 3h20.
CBN, a rádio que toca notícias.